16 e 17. Mateus, capítulo 4, versículo 16 e 17. Quero agradecer ao Senhor por essa rica e maravilhosa oportunidade. Tudo que acontece aqui nós não merecemos nada. Mas quero agradecer ao Senhor, que Ele é fiel, poderoso, Ele é verdadeiro, Ele que tem nos sustentado. Também agradecer ao nosso pastor pela felicidade, não só a mim, mas a esse corpo de obreiro, que qual o Senhor tem dado a Ele para cuidar, instruir, ensinar. Irmãos, bom, depois de um dia desse, podemos sentir a presença de Deus. Não tem coisa mais gratificante quando nós entramos na casa do Senhor, depois de um dia cansado, depois de um dia de sol, que machuca o nosso corpo. Mas Jesus nos renova com a sua presença. Irmão, eu não continuo com o meu cansaço, continuo da mesma forma. Eu não posso fazer nada por você. Mas Jesus, que é verdadeiro, fiel e poderoso para te renovar nesta noite, Ele já está na casa desde o início do mundo. Ele é fiel. Diz assim a palavra do Senhor: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou a Jesus pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Podeis se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se você está no culto para entender que Jesus já vem mencionando esta palavra desde o início. Eu estava entendendo. Creio que ao pregar também tem gente que vai falar: eu entendi o que Jesus falou. Porque, irmãos, Jesus ele faz um culto de forma desde o início que não muda. O culto da igreja, o culto com Jesus não muda. Como assim, irmão? Não muda. Ele não muda. Ele continua sendo ontem, hoje, será eternamente. Desde a pessoa de Cristo, quanto o culto a qual ele prega, ele fala, aleluia. Porque Jesus, quando ele estava a pregar nessa terra, se você for parar para entender, nos dias de hoje, depois de mais de 2000 anos atrás, continua a mesma coisa, a mesma liturgia, não tem novidade, e quando tem novidade, Jesus não está no meio destes cultos. Mas Jesus ele vai nos ensinar nesta noite que quando a gente aprende a cultuar e ouvi-lo sem novidade, porque, irmão, o mundo vem com modas, tem muitas formas, mas mesmo assim o Senhor não deixa passar e diz: nada é novo debaixo do céu. Tudo isso que nós vemos que o homem apresenta, que o homem se dedica, se esforça para fazer, os nossos antepassados também já fizeram. O que você pensa que é novo, falta índio para ressuscitar, para dizer para você: também já fiz isso. E Jesus não vai mudar o culto dele. Isso para você entender. Se não é novo nas nossas formas de errar, não é novo na forma de Jesus salvar, restaurar, reviver, dar força, curar, libertar. Também não mudou. Aqui nós vamos ver que no início dos evangelhos, eles vai nos dizer que Jesus, quando nasce, ele nasce e com pouco tempo já tem que fugir. É uma saga que segue, porque quando vem, o ministério vem com verdade, há perseguições, e eu quero que você frise isso
eu quero que você frise que a gente estamos aqui, mas como o nosso pastor falou, nós não estamos aqui porque nós somos bons e porque Deus precisa de nós. Não. Se nós quisermos sair por essa porta e ir embora, Deus vai continuar sendo Deus. Mas qual é o propósito de Deus? Nos salvar. Qual é o propósito de Deus? Nos dar um céu de gozo. Aleluia. Um lugar de paz e regozijo. E por que eu não tenho hoje, irmão? Porque ainda você não foi para o céu. Enquanto vivermos aqui, nós temos que aprender que sendo crente ou não crente, vai padecer e sofrer. O que é pecado para o crente também é pecado para quem não é crente. Porque pecado é pecado. A única diferença é que através do crente gera escândalo. Através do ímpio, às vezes gera aplauso. Mas na verdade, tudo é perdição. Sendo crente ou não, pecou, perdição. João está preparando o caminho de Cristo, enquanto Cristo está no Egito. Ele vem depois que Herodes morre. João está preparando o caminho para ele. E a mensagem de João é: arrependei-vos. Isaías, antes de Jesus vir ser enviado à terra, Isaías também profetiza sobre ele, porque a mensagem é única. Irmãos, nos dias de hoje nós estamos vendo pessoas fazendo como Satanás fez para confrontar Jesus depois de 40 dias e 40 noites de jejum. Nós estamos vendo homens falando para você desafio, pegando uma palavra, distorcendo, e muitos estão indo nessas águas. O rio já está muito forte, com a multidão que está sendo levada pelas facilidades. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o módulo de salvação, a receita de salvação não é facilidade. Ô irmão, toda vez que tu prega, tu fala desta forma, vou continuar falando dessa forma, porque é na dificuldade que nós encontramos a Cristo. É nas dificuldades que nós se aproximamos de Cristo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, nos dias de hoje, Deus está nos abençoando. Nós estamos pegando a bênção que Deus nos deu, colocando ele para trás, estamos usando a bênção que ele nos deu e esquecendo dele. Como assim, irmão? O povo de Deus fez isso quando Deus deu ouro, riqueza para eles para sair do Egito. Ele pegou aquelas bênçãos de Deus e fez um bezerro de ouro. Pegou Deus e trocou. E hoje, irmão, a gente continua fazendo a mesma coisa. Quando Deus está nos abençoando, esquecemos de ter compromisso com Ele na terça, na quinta, no sábado e no domingo. Sabe por quê? Porque eu tenho um carro bom e o dia do domingo foi muito sol. Deus me deu, então eu vou curtir, porque a vida é curta, eu vou para a praia. Não era para entrar por esse caminho, mas a gente tem que entender que o módulo, a fórmula, a receita jamais vai mudar, porque eu quero que mude. Jesus, recebendo agora a graça de Deus no Jordão, através da vida de João, ele não muda o jeito que João estava pregando, a mensagem que João estava pregando. Sabe por quê? Porque a mensagem que João estava pregando
é aquela que foi enviada do Pai na vida de João. E ele veio para cumprir não o que os fariseus queriam, não o que o povo queria, mas ele veio para cumprir o que o Pai o enviou. Se João já tinha recebido a mensagem, ele não poderia mudar. E aí chegou Satanás e tentou mudar. Primeira coisa, Satanás quis que ele perdesse a fé em Deus, dizendo para ele: se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem em pães e come. Se Jesus tivesse obedecido a Satanás para mostrar que ele tinha poder e autoridade, ele não estava crendo que Deus ia prover para ele. E o que o irmão está querendo falar com isso? Quando você deixa de acreditar em Deus e toma as suas ações e faz da forma que você quer e o que acha que é direito, você está dizendo: Deus, eu não preciso do Senhor na minha vida. Aí ele torna e pega Jesus, transporta Jesus para outro lugar, para o pináculo, e diz para ele: se verdadeiramente és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque ele dará ordem aos seus anjos e tomará-te pelas tuas mãos e te guardará, e tu não tropeçarás com teus pés em pedras. Mas Jesus diz para ele a resposta. Jesus olha para ele e diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que é que Satanás queria? Que Jesus mostrasse para a humanidade que ele era o primeiro a quebrar o recorde. Se atirou do pináculo do templo e não morreu. Desafio corajoso. Verdadeiramente Deus o guardou. Para que Deus te guarde, tu não precisa fazer desafio com ninguém. Para que você mostre que você é crente, que Deus te guarde todos os dias, não precisa você estar enfrentando desafio de amigos. Tu é crente? Vai lá, que eu quero ver se tu é crente mesmo. Jesus, ele está sendo prudente. Como que Jesus está sendo tentado? Como homem, como eu e você. Aí ele volta e leva Jesus, que é o pior. Pega Jesus e leva no monte bem alto e diz para ele: te darei todas as riquezas do mundo. Irmão, Satanás só vai até onde Deus quer que vá. Satanás não tem riqueza. Para você entender uma coisa, que muitos são enganados, e eu vou dizer uma coisa aqui que você vai entender. Em muitos lugares que as pessoas buscam riqueza através de um sacrifício com o demônio, chega um período que, quando ele não presta mais, ele só está o caco. Presta atenção, ele morre pobre, miserável, sozinho, abandonado. Sabe por quê? Porque ele toma a riqueza daquele que ele já tomou toda a força e dá para outro. E tudo que é gasto é reposto. Porque Satanás não tem riqueza e ele não pode dar e não receber de volta aquilo que não é dele. Mas ele leva Jesus e diz que vai dar para Jesus. Jesus diz para ele: vai-te, Satanás, porque só ao Senhor adorarás e só a Ele servirá. O homem, para ter riqueza através de atos malignos, ele tem que o servir e servir sem perdão. Muitos aqui conhecem sobre isso.
tem que servir sem perdão, sem misericórdia. Ele dá, tem que dar sem querer dar. Só que ele quis dizer para Jesus que quando Jesus o adore, Jesus deixaria de servir ao nosso Deus. Jesus deixaria de obedecer a Deus. E quantos irmãos no evangelho de prosperidade que está sendo pregado, pessoas estão se vendendo, se trocando para ter um lugar na mídia, para ser famoso. Quem é esses? Pregadores, cantores, pastores. Está acontecendo isso. Mas eu creio que o Senhor vai nos sustentar de tal forma, crendo que o evangelho é arrependei-vos. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. E quando ele diz, aleluia, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Ele não está falando da luz do sol, ele não está falando da luz de candeeiro, ele não está falando da luz, a tocha que era colocada nas paredes dos templos. Ele está falando: eu cheguei, eu sou a luz verdadeira, eu sou o único que posso te tirar da sombra da morte e da escuridão do pecado. Irmãos, se nós formos sentar, se nós sentarmos aqui hoje e cada um dissesse para com os outros de onde que Jesus nos tirou, meu irmão, eu não sei se no final a gente não sairia daqui todo mundo chorando. Vida miserável, escravizado, jogado no chão. Quantos passaram a noite jogado no chão? Está longe, irmão? Não, aqui dentro. Mas Jesus, com misericórdia, chegou perto de nós. Eu mesmo, Jesus me encontrou no meio das trevas, na escravidão. A luz raiou sobre a minha vida, e não eu o aceitei, mas Ele me aceitou, me resgatou, aleluia, me tirou da escuridão. E amigo nenhum vai te tirar da escravidão que o mundo coloca o homem, porque de início, irmão, quem vai é o homem, mas depois que ele entra e o portão se fecha, quem age é Satanás. Mas ninguém é pegado pela mão, ninguém, nenhum de nós. Satanás pega pela mão e nos leva para pecar contra Deus. Não sou advogado do diabo, mas isso é para você entender que todo mundo que está aqui é consciente que a bandeja é oferecida, mas o estender das mãos é a nossa carne, é a nossa vontade. O sim quem diz é nós. O aceitar quem fala sou eu. Então nesse dia, cada um de nós teve um dia que a luz chegou próximo. Eu não sei em que condições que Jesus te achou. A minha era feia. Jesus encostou perto de mim, no culto com os jovens, no clube de Nova Cruz, aleluia. Ele tomou pela mão. Quando eu abri os meus olhos, eu estava diante do altar e o pregador desceu de lá, me deu um abraço que até hoje eu nunca esqueci, e eu creio que enquanto eu viver jamais vou esquecer. Sabe por quê? A luz estava nele.
E não foi os braços dele que me apertou, mas sim a força de Cristo que estava usando aqueles braços e me deu aquele abraço de Pai, aleluia, e me aceitou no seu colo e me sustentou até o dia de hoje. Eu não sei as condições que você estava, mas se você deixou um dia a luz raiar na sua vida, não deixe essa luz se apagar dentro de você, porque a única luz que pode nos tirar da escuridão, que muitas das vezes não o diabo te leva, mas você anda com seus próprios pés, porque irmão, está na hora de nós pararmos de colocar a culpa em alguém. Está na hora de nós tomarmos uma decisão verdadeira, porque Jesus não nos chamou para nos dar riqueza, para nos dar carro nem casa, jamais, não está na Bíblia isso. Mas depois que ele começou a pregar no templo, e os religiosos não o aceitou, porque a sua palavra era a palavra de salvação e de convertimento de alma, ele fala: vou para Cafarnaum. Eu vou lá para lá. Cidade marítima, Zebulon e Naftali. É tanto que está na Bíblia dizendo que haverá rigor para Sodoma e Gomorra do que para Zebulon e Naftali. Sabe por quê? A luz não raiou em Sodoma e Gomorra. Não, a luz não raiou lá. Lá foi uma ação de julgamento sobre as duas cidades. Mas aqui, o próprio Deus desce com o Filho e entra na cidade. E começa a pregar e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele está falando: eu estou aqui no meio de vocês. Eu vim para salvar, para libertar. E aí, quando Jesus está pregando, quando Jesus está falando, os infernos chegam e os milagres acontecem. Mas aí andando, ele necessita de pessoas, não porque ele precisa, mas ele escolhe para ajudar no ministério, para nos ensinar como nos portar diante dele. Isso também tudo foi escola. Os discípulos Jesus escolhe porque é escola. E ele não deixou ainda. Irmão, agora imagine o rigor que não será sobre nós se Jesus voltar e nós estiver cometendo pecado. Você já parou para pensar isso? Você já parou para pensar que quanto sofrimento vai ser para cada um de nós que está aqui nessa noite, se Jesus voltar hoje e nós não estivermos verdadeiramente convertidos diante da sua presença, trocando ele por delícias da carne, que amanhã passará e você voltará a cometer tudo de novo. Porque a carne, irmão, é um ato que a gente faz, que jamais você matará a sede da carne. Cada vez que você fizer a vontade dela, mais você vai fazer. Cada vez que você fazer, mais você vai fazer. Cada vez que você fazer, mais você vai fazer. Ô irmão, e Cristo? Cada vez que você fazer, você vai regozijar e vai ter uma vida nova, uma experiência nova, um culto para contar, um testemunho para dizer: Jesus é na minha vida. E além de tudo, você vai cantar. Cada vez que você faz, mais Jesus vai alcançar vida através da tua vida. Cada vez que você faz, mais multiplicação de salvação vai acontecer. Cada vez que você fizer, aleluia, Jesus vai operar dentro da tua casa. Cada vez que você fizer, Jesus vai curar pessoas em hospitais. Cada vez que você fizer, Jesus vai entrar dentro de prisão e quebrar cadeias. Cada vez que você fizer, Jesus vai dar força e regozijo para a tua alma. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aí ele diz:
para dar riqueza. Mas ele diz que veio para dar vida e vida com... Ele veio para salvar, não para condenar. Quando ele diz isso, ele está dizendo: você se condena por si? Eu me condeno por mim? Escolha minha. Agora só que Jesus, porque eu tenho um rostinho bonito, eu sou bonito. Vocês é feio, casou aí? Eu sou bonito. Jesus não vai olhar para mim e dizer: por que você é bonito, Moisés? Porque você fez a obra juntamente com o pastor Josemano. Você tem um lugarzinho aqui no céu. Só existe um meio de salvação: arrependei-vos. Arrependei-vos do teu pecado, arrependei da tua mentira, arrependei da tua falatura, arrependei do que tu anda fazendo, que tu sabe que é errado. Arrependei. Jesus não vai mudar a forma de pregar. Arrependei-vos. Mas só sabe falar isso se nós aprendermos isso. Na hora que nós formos pecar, a gente vai falar: arrependei-vos. Eu tenho que aprender a pregação toda, irmão? Não. Pega a parte boa. Arrependei-vos. Essa é a parte boa dessa pregação. Arrependei-vos. Aí ele pega os discípulos. Primeiro chama quem, irmão? Quem primeiro Jesus chamou? Quem? Pedro. Pedro estava fazendo o quê? Trabalhando. E seu irmão André. Aí Jesus falou assim: ó Pedro, vem comigo, que eu te darei uma casa, te darei um carro, te darei um apartamento. Você vai, só de encostar perto de mim, a tua empresa vai funcionar. Porque se Pedro era pescador, ele era vendedor de peixe. Tua empresa vai bombar, tu nem precisa mais trabalhar. Eu só vou falar assim: ó, vem peixe, e o peixe vai cair na tua rede, e o peixe vai andando para o mercado e vai se vender lá. Porque só eu sou que dei a ordem. Não, irmão. Deixa e segue-me, que eu te tornarei pescadores de homens. Aí chegou lá na frente de Zebedeu com seus filhos, seus 2 filhos. Também deixa e segue-me. Eles deixaram. Jesus não prometeu salário. Jesus não prometeu casa, carro, o que nós estamos ouvindo. Sabe o que Jesus prometeu? Uma vida eterna. E se assentar do lado dele, ao lado do Pai. E por que muitos estão se enganando com o evangelho de: opa, vem cá que você vai ser multiplicado. A tua empresa, o teu CNPJ que está sujo, vai ser limpo amanhã. Para com isso. É mentira. Trabalho de Satanás. Que é isso, irmão? Trabalho de Satanás. Porque ele tentou enganar a Cristo. Ele não vai tentar enganar a nós. Ele não vai tentar também nos confundir. E você acha que ele vai se aparecer com seus pecadinhos de forma mostrando, dizendo: lá ele é demônio? Não, irmão. Mas Jesus veio para nos dizer nessa noite: arrependei-vos. Que no dia que a trombeta tocar, você vai ouvir o som da trombeta. E quem ouve o som da trombeta, ouve o chamado de Deus. E se for o chamado de Deus, a mensagem é: entra, bem-vindo do meu Pai. Entra o gozo que está preparado. Oh, aleluia. Irmãos, acordai-vos para o que Jesus está falando e entendei-vos, porque a hora já é chegada. Não quero te fazer medo, mas quem está brincando de ser crente não está entendendo que Jesus já está à porta. Sabe por quê? Porque quer viver o momento. E a hora
Só que não está mais no tempo de nós vivermos dessa forma. Mas nós estamos no tempo de arrependermos, de tomar uma decisão verdadeiramente, nos colocar diante do Senhor e ouvir a palavra dele. Sabe por quê? Gozo verdadeiro nós só teremos em Cristo Jesus. E aonde que é, irmão? Quando Jesus vir buscar a igreja, ou depois que você morrer, se estiver verdadeiramente servindo ao Senhor. O resto é tudo engano, tudo história de carochinha, é passatempo. Mas Jesus está nessa noite para salvar aquele que quer ser salvo. Jesus está nesta casa nesta noite, não é porque eu estou pregando, é porque Ele está sempre aqui, todos os dias, está de braços abertos para nos salvar e dizendo para nós: arrependei-vos, porque Ele nunca mudou a sua pregação. E o convite nessa noite é: se tem alguém, aleluia, em nosso meio que entendendo esta mensagem e quer se arrepender verdadeiramente, seguir a Jesus como servo verdadeiro, venha até a frente. E Jesus te dará vida e vida com abundância. Não sou eu, não é ninguém dessa igreja, mas Jesus pode. O que é que eu vou ganhar, irmão? Salvação. Quando? Quando for arrebatado ou a morte chegar à tua vida, chegar à tua casa. Desse jeito, desse jeito. Porque bem-aventurado, irmãos, é aquele que ouve e entende o chamado de Cristo. Bem-aventurado é aquele que se arrepende dos seus maus caminhos, como eu já te disse nesta noite, e torno a te dizer: pecado não é só para crente, pecado é para você também que não serve ao Senhor. O mundo é pecado e nós vivemos no pecado, habitando no meio aonde há pecado. Mas o que é que eu faço para ser limpo, irmão? Aceita Jesus como Salvador da tua alma, entra e mergulha nesse livro. O que esse livro te mandar fazer, você faz. O que esse livro não te mandar fazer, você não faz. Isso é obediência a Jesus. Mas está no livro que é dente por dente, olho por olho, dente por dente. Só que quando você lê lá no Velho Testamento, que aí você vem para o Novo Testamento, Jesus diz: olha, meu filho, não precisa ser mais olho por olho e dente por dente, porque as tuas guerras que luta sou eu. Aleluia. Não precisa mais matar os teus inimigos, porque os teus inimigos estão nas minhas mãos. Quer viver esse gozo com Cristo? Levanta-te e vem. Não quer viver esse gozo com Cristo? Que o Senhor tenha misericórdia de tua alma. E oramos a tua glória, Jesus.